tarde do que já foi, né? Já perdemos aí meia hora. Bom, na última aula, vamos relembrar aqui, né? Na última aula, vou colocar aqui, aula anterior. Na aula anterior. A gente estudou o que mesmo? Alguém pode me lembrar aí? O que foi? Começamos o estudo de posição relativa. Aí estudamos o primeiro caso, que foi posição relativa entre reta e reta. E aí vimos que aqui haviam 4 casos, né? Então, caso 1 eram de retas paralelas. Retas paralelas. E aí eu dei para vocês a seguinte condição, né? Eu tinha aqui a reta R, aqui a reta S. Aí eu tinha vetores diretores aqui, né? Vetores de R, aqui o de R, aqui o de S. E aí qual foi a condição que eu coloquei para a gente concluir, né? Que duas retas são paralelas. Então a condição, ou as condições, né? Foram as seguintes. Tinha que acontecer duas coisas, né? R tinha que ser paralelo a S. E além disso, eu pegasse um ponto A aqui na reta R, isso implicaria que esse ponto A não pertence à reta S. Ok? Lembraram aí? Se não tiver lembrando, a gente para e relembra um pouco, né? O caso 2, aqueles que tiverem microfone pode usar aí para ter um retorno mais rápido. Então, o caso 2 foi de retas coincidentes. Tá? Coincidentes. Então, eu tenho aqui agora o caso de retas coincidentes, que era a reta R. Exatamente, né? O nome já diz, coincidir com a reta S. Né? Porque você pode ver que os vetores diretores são paralelos, mas aí o que muda, né? O que muda é a segunda condição aqui, né? Você pegar qualquer ponto que você pegar em R vai estar em S, já que elas são iguais. É só você reescrever a equação de duas maneiras diferentes, né? Sei lá, eu te dou uma equação simétrica e uma paramétrica, ou até duas simétricas, duas paramétricas, duas vetoriais, mudando o ponto, né? O vetor diretor vai ser o mesmo no tempo de correr, ou vai ser paralelo, aumentar ou diminuir o tamanho, mas Professor, a equação seria coincidente. Fala aí, Bruno. no caso seria tipo, todas as coincidentes são paralelas, mas nem todas as retas paralelas são coincidentes, é isso? Exatamente, exatamente. E aí, para você distinguir, ó, o que é que faz, né? A condição. A primeira condição é exatamente igual, né? Porque o vetor R, ó, deixa eu mudar aqui a cor. O vetor R, pegar piloto vermelho e misturar com preto nunca, né? Isso nunca. Aqui é o vetor R Muito bem, professor, muito bem. e aqui S, né? Então, de novo, ó, o R, o R, ele é paralelo a S. Né? E aí, aqui, ó, já que as retas são coincidentes, pegando um ponto A na reta R, isso implica automaticamente que A vai pertencer à reta S. Tá? Então, observe que as primeiras condições aqui são iguais. Ó. Então, o fato de você observar que os vetores diretores são paralelos, não implica que vai ser paralela as retas ou coincidentes. Lá de cara, né? Ah, conclui que são paralelos, então as retas são paralelas. Não.
Tem que verificar a segunda condição para decidir, porque essa condição e essa, ó, são as chaves para você decidir se são paralelas ou coincidentes, né? Você encontrou o vetor diretor, é paralelo, os dois são paralelos. Aí você fica em dúvida. Ou as retas são paralelas, né? Paralelas não coincidentes, ou são coincidentes, tá? E aí o caso 3, só relembrando aqui a última aula para a gente fazer alguns exercícios e falar sobre as outras posições relativas, né? O caso 3 foi o de retas concorrentes. E nesse caso, né, ser retas concorrentes era se tocar em um ponto aqui, ó. Um certo ponto P aqui. E aí, gente, o que foi que a gente viu, né? Eu tenho aqui o vetor diretor de R. Aqui eu tenho o vetor diretor de S, né, que é a reta R, aqui é a reta S. E aí eu fazia o quê, né? Pegava um ponto aqui, sei lá, um ponto A, e aqui um ponto P, um ponto B, né? Colocação. Aí quais eram as condições, né? A condição para serem retas concorrentes era a seguinte: R e S não são paralelos. Não são paralelos. Mas isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente. Faltava fazer o quê? O produto misto entre R, S e o vetor AB. Professor, desculpa atrapalhar aí, eu sei que tá um ventão. É porque eu desci do ônibus agora, eu tô indo pra casa. Aí vou ter que sair da aula, quando eu chegar em casa eu entro de novo. Tranquilo, Valeu. tranquilo, tranquilo. Então você tem que o produto misto entre RS e AB devem ser iguais a zero, deve ser igual a zero, né? Justamente porque, gente, esses três vetores, ó, eles são coplanares, né? Então, esses dois vetores aqui sendo L e I, lembra da aula lá de... Vocês vão ver isso melhor em álgebra linear. Eles sendo dois vetores L e I no plano, eu consigo escrever esse vetor AB como combinação linear dos outros dois. Então, quando eu jogar na matriz, uma linha é múltipla das outras duas. Então, vai ter que zerar um, tá? Então, esse foi o caso 3. O caso 4 e último, o caso 4 era o caso de serem retas reversas. E aí lembra que a gente fez até aquele desenho do cubo, né? Eu acho que fica melhor para visualizar. As retas reversas são retas que não são coplanares, né? E nem paralelas. Então você pega aqui, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui essa reta R, onde eu vou pintar aqui de verde. Essa aqui é a reta R. Reta R. E aqui é a reta S. Reta S. São reversas, ó. Elas não estão no mesmo plano e não são concorrentes também, nem paralelas. Né? O fato de não estar no mesmo plano já implica que não são concorrentes. E não são paralelas. Então elas são reversas, não se tocam em nenhum momento. Tá? Então, para essa aqui, é a mesma coisa da de cá, gente. A primeira condição. Né? Elas não são nem ortogonais, professor? Elas são ortogonais. As outras são ortogonais. Tá? Mas elas podem ser ortogonais, Bruno, ó, e serem concorrentes. Né? Se forem ortogonais e concorrentes, você vai concluir aqui, ó. Aqui, ó. R e S não são paralelos, porque os vetores são ortogonais, mas o produto misto vai dar zero. Mesmo sendo ortogonais, né? Nesse caso seriam perpendiculares, no caso de serem concorrentes. A diferença de perpendicular para ortogonal está no fato de ter um ponto de interseção, né? Quando tem um ponto de interseção,
são perpendiculares. Quando não tem um ponto de interseção, são ortogonais. É o caso dessas retas reversas aqui, ó. Tá? Então, R e S não são paralelas. Não são paralelos, né? Os vetores aqui não são paralelos. E, além disso, o produto misto entre R, S e AB é diferente de zero, onde A é, sei lá, um ponto de R e B é um ponto de S. Você tem esse vetor aqui, ó. Tá? Aqui é B, né? Vou melhorar esse B aqui. Tá? Porque já que as retas não são coplanares, né? Esses três vetores aí não são coplanares também. E aí você consegue mostrar, né, que o produto misto entre três vetores não coplanares, né, três vetores LI, vai ser diferente de zero. Ok, gente? Então essas foram as condições que a gente viu na aula anterior. Tudo isso aqui é aula anterior. Para a gente fixar melhor e relembrar, vamos fazer aqui alguns exemplos. Exemplos. Estude a posição relativa entre as retas R e S abaixo. Aí vamos aqui ver a letra A. Na letra A, eu vou dar a reta R com a equação simétrica. X mais 3 sobre 2 igual a y menos 1 sobre 4 igual a z. E S vou dar como a interseção de dois planos, porque a gente viu também na aula anterior, né? 2x menos y mais 7 igual a 0 e x mais y menos 6z igual a menos 2. Então, solução desse aqui, gente. Vamos tentar fazer primeiro aqui a letra A. Solução. Então, tudo passa primeiro pelo vetor, gente. Observe, ó. Na primeira condição em todas, né? Não coloquei aqui, mas aqui é uma condição. Na primeira condição de todos os estudos que a gente está fazendo, é analisar os vetores diretores, ó. Paralelo, paralelo, não paralelo e não paralelo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar os vetores diretores. O vetor diretor da reta R já está dado. Quem é esse vetor? Quem poderia me dizer as coordenadas do vetor diretor da reta R? É 2, 4 e 1. 2, 4 e 1, né, gente? Ó, lembra que o... Opa, 2, 4 2, 4 e 1. Isso. As coordenadas, gente, são os denominadores, ó. Aqui tá escondidinho, né? Tem um aqui embaixo, né? Opa. Aqui tem um escondido aqui embaixo. Tá? Pronto, agora saber quem é o vetor diretor de S não dá. Olhando para aquela equação não dá. Porque isso aqui, gente, são dois planos, tá? São dois planos ali. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é resolver essa equação aqui, ó. Isso aqui é um sistema de equações. E eu vou resolver. Como é que a gente resolve isso, né? Olha só, 2x menos y. Vou colocar assim, ó, igual a menos 7, para facilitar, né? X mais y menos 6z igual a menos 2. Eu vou somar essas duas equações, ó.
Vamos somar. 2x mais x dá 3x. Menos y mais y vai para o espaço. Menos 6z igual a menos 7 menos 2 dá menos 9. Vou dividir todo mundo por 3 para simplificar a equação, né? Então, como é que fica aqui? Fica x... 2z igual a menos 3. Isso. Agora eu vou passar o z para o outro lado. Vai ficar x igual a... 3 sobre 2. Vai ficar 2z menos 3, né? 2. Pronto. Esse é o x. Agora, gente, eu vou voltar em alguma das equações aqui e vou substituir isso. Tá? Vou chamar isso aqui de equação 1 e vou chamar isso aqui de equação 2. Então, escolhe qualquer uma, tanto faz. Vou pegar ali a 1, acho que está mais fácil a equação 1 ali. Ó. Substituindo. Então, substituindo em 1, o que é que você tem, né? 2 vezes. Quem é x? X é 2z menos 3. Menos y igual a menos 7. Então, isso aqui dá 4z menos 6 menos y igual a menos 7. Aí fica o quê, né? 4z menos y igual a menos 1. Ou seja, o y é igual a 4z mais 1. Então, deixei, gente, ó, tanto o x quanto o y em função de z. A ideia é essa. O professor poderia deixar y e z em função de x? Poderia, é uma escolha. É uma escolha, vai dar a mesma coisa, a mesma resposta. Tá? Você vai mudar um pouco a equação da reta, mas é a mesma coisa. Ou seja, gente, ó. Então, ó, logo, se P igual a x, y, z pertence a essa reta S, que a gente acabou de mexer, então, como é que fica a cara de P? P tem que ser um ponto que satisfaça o seguinte: o x dele tem que ser 2 vezes a última coordenada menos 3. O y tem que ser 4 vezes a última coordenada mais 1. E o z tem que ser a última coordenada. Ele tem que ter essa característica. E agora eu consigo separar isso aqui e transformar em uma equação vetorial. De que forma, né? Posso fazer assim, ó. Pega o ponto que está sozinho, gente, ó. Então, menos 3, 1 e 0. Então, mais z vezes 2, 4 e 1. Olha só. Menos 3 mais 2z, quando eu somar. 1 mais 4z, está aqui. 0 mais z, está aqui. Tá? Então, isso aqui, gente, ó, é uma equação vetorial de S. Tá? Então, agora eu consigo saber quem é S. Daí, me digam quem é o vetor diretor da reta S. Menos 3, 1 e 0. Aqui é o ponto, né? Aqui é um ponto. Lembra da equação vetorial aí? Ah, É um ponto mais um parâmetro, vetor diretor, não era assim? então é 2, 4, 1. Isso, 2, 4, 1. É o mesmo do... E isso é o mesmo da reta S, ó. Da reta R, né? R, é. Então, logo, assim, ou seja, aí, ó. Portanto, né? Portanto, R, né, deixa aqui, dá uma travadinha aqui, peraí. Então, portanto, R é paralelo a S, né? Porque são iguais. São paralelos. Então, se são paralelos, o que é que eu concluo? As retas podem ser concorrentes?
Não, Não, descartado. Podem ser reversas? também não. Descartados. Ou é paralela, ou são paralelas, ou são coincidentes. Então, isso aqui, ó, eu já verifiquei. Estou em dúvida. Estou em dúvida. Para resolver a minha dúvida, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um ponto em uma reta. Se tiver na outra, se não tiver na outra, são paralelas. Se tiver na outra, aí elas são coincidentes. Vamos ver? É uma escolha, gente, é uma escolha. Portanto, isso aqui e assim, né? R e S são paralelas ou coincidentes. Pronto, estou em dúvida agora. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um ponto. Gente, é uma escolha sua. Ou você pega um ponto de S e verifica se ele está ou não em R, ou você pega um ponto de R e verifica se ele está ou não em S. Querem fazer o quê? Querem pegar um ponto de qual reta? Posso Eu pegar esse ponto que já está aí, da vetorial menos 3, 1, 0? Com toda certeza, né? Agora, tome um ponto, sei lá, A igual a menos 3, 1 e 0, pertencente a S. A gente já viu na equação que esse ponto está em S. Tá? Vamos verificar se A pertence a R. Vamos ver isso. Então, como é que eu faço para verificar se ele está em R, né? Eu tenho que substituir aqui e tem que dar igual, gente. Ó, a equação de R, a equação simétrica, é essa daqui, né? X mais 3 sobre 2, isso tem que dar igual a y menos 1 sobre 4, que tem que ser igual a z. Vamos lá, gente? Ó. Quem é z? 0. Z é 0. Tá? Então, z é 0. Quem é o y aqui? O y é 1, ó. Quanto é 1 menos 1? 0. Dividido por 4? 0. Pronto. E o x é menos 3, ó. Menos 3 mais 3? 0. Sobre 2? 0. Logo, A também pertence a R. Ou seja, gente, eu verifiquei a primeira condição, ou a segunda condição aqui, né? Assim, o segundo caso, elas são paralelas e peguei um ponto de uma reta e estava na outra. E assim, de onde concluímos, né? Então, de onde concluímos que R e S são coincidentes. Ou seja, é a mesma reta. Só que uma é escrita, tá vendo? Essa aqui eu escrevi na forma simétrica e essa aqui eu escrevi como uma interseção de dois planos. Mas é a mesma reta. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. 2. Agora eu vou pedir, né, a letra... Ou não, 2 não, a letra B, né? Eu coloquei letra A e letra B. Agora, é isso aqui, ó. A reta R vai ser a reta XYZ igual a 8, 1, 9, mais lambda vezes 2, menos 1 e 3. Vai ficar assim com menos 3 e 3. E S é todos os XYZ, 3, menos 4 e 4, mais Mi, vezes 1, menos 2 e 2. Então, tudo começa com análise dos vetores diretores. Então, solução. Vetores diretores. Me deem um vetor diretor de R. E depois um de S.
2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. E de S agora? 1 menos 2. Será que R e S são paralelos? Parece que não, né? Como é que faz para ver isso? Faz assim, ó. R igual a alguma constante, sei lá, C vezes S. Tá? E aí fica como, né? Vai ficar 2 menos 1 e 3 igual a C, né? C vezes 1 é C, menos 2C e 2C. Com isso, você tem o seguinte sistema de equações. Ó. C é igual a 2, ó, igualdade entre vetores. Menos 2C é igual a menos 1 e 2C é igual a 3. Aqui está pronto que o C é 2. Mas aqui ele está me dizendo que o C tem que ser igual a meio. E aqui está me dizendo que o C tem que ser igual a 3 sobre 2. Gente, é possível o C assumir 3 valores ao mesmo tempo? Essa constante aqui é única, né? Isso aqui é única. Não pode acontecer isso aqui. Ou seja, assim, R e S não são paralelos. Tá? Então a gente fica em dúvida entre o caso 3 e o caso 4, porque os dois primeiros casos, né, de paralelos ou coincidentes, os vetores diretores são paralelos, e nesse caso não é. O que é que eu tenho que fazer agora? Fazer o misto. Produto misto para verificar se são concorrentes ou se são reversas. Tá? Então, ó, me dê um ponto na reta R. Volta na equação aqui, ó. Dá um ponto na reta R. Dois. Pode ser esse o ponto da reta? Exatamente, né? Esse Ah, aqui, não. 819. 819, né? 819. 819. Agora me dê um ponto na reta S. Três menos 4 e 4. Pronto. Poderia pegar qualquer número? Não. Tem que ser esse Ponto cara da aqui, reta. né? Um ponto da reta, exatamente. Ou então você chuta um valor para lambda, sei lá, chuta lambda igual a 1. Aí você soma esse ponto com esse e me dá um outro ponto dessa reta. Pode ser também, não tem problema não. Mas acho que é mais fácil você pegar o que está aqui já dado, né? Tá. Beleza? O que é que eu faço agora? Quem é o vetor AB? O vetor AB é B menos A. Então é 3 menos 8, dá menos 5. Menos 4 menos 1, dá menos 5. 4 menos 9, dá menos 5. Então, gente, eu não sou bobo. O que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir o tamanho desse vetor. Tá? Então, vou tomar aqui um vetor, esse vetor aqui, ó, como sendo, né? Pegar assim, ó, AB dividido por 5, né? Por menos 5, ele vai ser o vetor 1, 1 e 1. Mas aí você não inverte o sentido dele? Inverto o sentido. Mas não tem problema, por quê? Porque o que eu estou fazendo é isso aqui, Leonardo. Ó. Se forem concorrentes, ao invés de pegar o AB assim, eu estou pegando o AB assim. E reduzindo o tamanho dele, né? Sei lá, peguei ele aqui assim, ó. Mas não importa, porque o que eu quero fazer é o misto, né? Certo. É o misto. Então, se ele for dar zero, eu não vou alterar com isso. E se for dar diferente de zero, também não vai.
Mas se não... professor, eu não gostei disso não. Não usa. Não usa, ó. Vou deixar até aqui assim. Vamos fazer assim para vocês verem. Então, quem é o vetor diretor de R? 2 menos 1, 3, ó. 2 menos 1, 3. Quem é o vetor diretor de S? 1 menos 2, 2. 1 menos 2, 2. E o vetor diretor, o vetor AB é menos 5, menos 5, menos 5. Tá? Pronto, gente. Agora é só calcular esse determinante aqui, ó. Vou fazer como vocês fazem, né? 2 menos 1, 1 menos 2, menos 5, menos 5. Aqui dá o que? 20, né? Aqui dá 20. Aqui vai dar 10. Aqui vai dar menos 15. Aqui vai dar menos 30. Aqui vai dar mais 20. E aqui vai dar menos 5. Certo? Então aqui, ó. 20 mais 10, 30, né? Posso cancelar com isso. Ó, menos 15, menos 5 dá menos 20, mais 20, 0. Então, concluo que R e S são o quê? Ó? Logo, R e S são... Já tínhamos visto que os vetores não são paralelos. Agora, o produto misto deu 0. Então, elas são o quê? São concorrentes. São concorrentes. São concorrentes. E se eu perguntasse, gente, qual é o ponto de interseção entre essas duas retas, né? Porque a gente concluiu que elas se tocam em algum ponto, né? Sei lá, aqui está R, aqui está S, tem esse ponto P aqui, ó, de interseção. Se eu perguntasse a vocês qual é esse ponto, né? Que ponto é esse? Vocês saberiam encontrar ele para mim? Pergunta aqui, ó, ou então afirmação, né? Vocês concordam comigo que esse ponto P, ele satisfaz a equação da reta R, porque ele está em R? Sim. E também que ele satisfaz a equação de S, né? Sim. Então, gente, é só você fazer o seguinte, né? A equação de R é a seguinte, né? 8, 1, 9... mais lambda vezes 2 menos 1 e 3. E a de S é o quê, né? Eu botei o XYZ aqui, deixa eu botar. Tá? Todo ponto aqui, ele satisfaz essa equação de R, né? XYZ é igual, e a de S satisfaz essa. XYZ igual a 3 menos 4 e 4, mais mi vezes 1 menos 2 e 2. O que é que eu faço? Para responder essa questão, eu não vou usar essa equação aqui, porque essa equação é mais complicada. Eu vou usar as equações paramétricas. Né? O x de R, né? De R primeiro. O x vai ser o quê? Ó? Desce o ponto em coluna. Lembra como é aí, né? Então, 8, 1 e 9, mais 2 lambda, menos lambda, mais 3 lambda. Desci em coluna aqui, ó, o 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3. E botei o parâmetro aqui. A mesma coisa com S. X, Y e Z. Como é que fica aqui? Fica 3 menos 4, 4, né? Mais mi, menos 2 mi, mais 2 mi. Pronto, então, se esse ponto P está nas duas retas, ele tem que satisfazer as duas equações, ou seja, o x daqui tem que ser igual ao x daqui, o y igual a y e o z igual ao z. Né? Então, ó, eu vou montar um novo sistema.
2 lambda tem que ser igual a 3 mais mi. Exato. 1 menos lambda tem que ser igual a menos 4 menos 2mi. E Perfeito. 9 mais 3 lambda é igual a 4 mais 2mi. Pronto. Aqui, gente, agora, ó, o gosto é o do cliente. Aqui é igual Bahia e Vitória. O gosto é do freguês, né? O Vitória sempre tem razão porque é o freguês. Então, como é que faz? Correto. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar as equações 2 e 3, gente, ó. Por que as equações 2 e 3? Porque eu percebi que nessa eu tenho menos 2mi e nessa eu tenho mais 2mi. Quando eu somar as duas, vai cancelar. Ah, professor, eu só gosto de fazer por substituição. Pode ficar à vontade. Né? Eu vou pegar as duas, ó. O método de resolução de sistema, quem escolhe é você. Então, de 2 e 3, temos. Olha só. 1 menos lambda igual a menos 4 menos 2mi. E 9 mais 3 lambda é igual a 4 mais 2mi. Opa, 2mi. Vamos somar as duas. Soma as duas, ó. 1 mais 9, 10. Menos lambda mais 3 lambda dá mais 2 lambda. Menos 4 mais 4 cancela. E aqui cancela. Isso é igual a zero. Então, 2 lambda é menos 10. Lambda é igual a menos 5. Já achei quem é lambda. Agora eu volto em qualquer uma das três equações. Qualquer uma, gente. Qualquer uma. E acho quem é o mi. Ou sei lá, vou colocar ali nessa daqui que tá mais fácil, né? Por 2, ó. Por 2. Fica 1 menos 5 é igual a menos 4 menos 2mi. Aqui fica 6 mais 4 é igual a menos 2mi. Ou seja, o mi também é menos 5. O mi também é menos 5. Agora, eu vou usar as equações para verificar se isso é verdade. Ó. E tem que ser, né? Eu usei o que aqui? Eu usei a 2 e a 3. E depois usei a 2. Não usei a 1, né? Vamos verificar se vale na 1? Olha só. 8 mais 2 vezes o lambda é menos 5. Isso tem que ser igual a 3 menos... Mais menos lambda, né? Menos 5. Aqui dá o quê? 8 menos 10 tem que ser igual a 3 menos 5. E é, né? Aqui dá menos 2, aqui dá menos 2. Ó. Certinho. Certinho. Você verificou que tem que ser isso aqui mesmo. Ou seja, quem é o ponto P? Assim, P é igual a... Aí você vem na equação aqui, ó. Tanto faz, gente, ou em R ou em S. Tanto faz. Vou pegar R ali, ó. O lambda na menos 5. Então fica como aqui, ó. 8, 9, mais o lambda foi menos 5, vezes 2, menos 1, 3. Peguei a equação. Isso dá o quê? 8 menos 10 dá menos 2. 1 mais 5 dá 6. 9 menos 15 dá 6. Menos 6, né? Pronto, esse é o ponto de interseção. Se quiser pegar o mi igual a menos 5 e substituir na equação de S, dá também, ó. Faz o mi aqui igual a menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 4 mais 10 dá 6. Ó, menos 2 e 6, ó. Menos 2 e 6, igualzinho. E a última, 4 menos 10 dá menos 6. Que foi o que deu aqui, ó. Tanto faz você escolher uma equação de reta ou outra. Então, gente, e até agora eu não dei aula de nada novo. Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Eu só falei para relembrar e deixar isso massacrado, porque vai cair na prova. Vai cair na prova com força. Posição relativa entre retas, né?
E também o próximo assunto, que é o de agora, que é o segundo caso, que é entre reta e plano. Então, estudamos entre reta e reta, agora entre reta e plano. Então, aqui também, aqui temos 3 casos, né? O caso 1 é o caso de serem concorrentes. Concorrentes. Ou seja, gente, ó, o caso da reta furar o plano. Aqui eu tenho o plano π, aqui eu tenho a reta R. A reta furou o plano aí, ó. Reta R. Aqui eu tenho o vetor normal do plano. Como saber que a reta R é concorrente ao plano π? A condição é uma só. A condição é a seguinte: R escalar com N é diferente de zero. Então, você não tinha falado ainda, não tinha? Oi? Já tinha falado desse ponto aí, de reta vezes plano? Não, isso aqui é o assunto de hoje. Aqui agora é a aula de hoje. Então, a aula de hoje. Até agora só foi a aula de sexta-feira passada. A de hoje começa aqui. Né? Então, para você verificar se um plano e uma reta são concorrentes, que a gente estudou reta e reta, agora é reta com plano. Você verifica se o escalar entre o diretor da reta e o normal do plano é diferente de zero. Verificou isso e deu certo, acabou. São concorrentes. Simples. Caso 2. Caso 2. Você tem aqui agora um plano π. O vetor normal, né? E a reta R aqui, ó. Esse caso é o quê, gente? Serem paralelos, ó. Tá? A reta R é como se fosse a folha de caderno, sei lá, ou então a mesa, né? A mesa que você tá sentado aí, ou não sei, qualquer mesa, e uma reta no teto. Um teto plano, né? Tá? Então, nesse caso, eu tenho que verificar 2 coisas. O que é que eu tenho que verificar? Então, a condição... Gente, perceba. O que é que eu posso afirmar a respeito do produto escalar entre R e N? Tá quanto isso? São paralelos. Rapaz, professor, deu um branco agora. Pensa um pouquinho aí, ó. Pensa aqui, ó. Sei lá, você pode ver minha câmera aí, mas o plano é a minha mão, esse é o vetor normal, né? Aham. O normal. Eu ia falar que ele era ortogonal, antes do senhor fazer a pergunta. E são mesmo, ó. Então, escalar aqui é zero. É né? isso. Você tem aqui uma reta, né? Paralela ao plano. Eu tomei como base ali, se a gente pegar o vetor normal e botar no cantinho do plano, fica lá igual o desenho do ortogonal. Exatamente. Né? O vetor não é fixo, né? Eu posso pegar Isso. ele, inclusive, e colocar aqui, ó. O N aqui, né? Então, são ortogonais. Mas isso não é suficiente. Por quê, gente? Porque poderia acontecer o caso 3. Vou voltar para cá, tá? O caso 3 é de serem... a reta R está contida no plano π. Né? A reta contida no plano. Poderia acontecer isso aqui, gente, ó. Você tem o plano e tem a reta. Você tem o vetor normal aqui, né?
e tem a reta. Sei lá, vou colocar assim para simplificar, né? O que eu posso afirmar a respeito desses dois, né? Essa reta é coplanar ao plano? Isso, a reta tá em cima do plano. É como se fosse o seu caderno e as linhas do seu caderno aí. Esse vetor aqui, ó, ele é o que do plano? Um vetor o quê? Ortogonal. Ortogonal. Se ele é ortogonal ao plano, ele é ortogonal a qualquer vetor desse plano. Em particular, vai ser ortogonal à reta, né? Então, o n, né? Escalar. Reta é 0. 0. Aí você fala, beleza, professor, mas aqui tá igual, ó. Tá igual. Mas se eu pegar um ponto A aqui, o que é que eu posso garantir? Que o ponto A, no caso do seu, tá falando. É reta, mas não pertence ao plano. Exatamente. E no caso de cá? Do 2 ou do 3? Do 3? Pertence à reta e pertence ao Travou, plano. eu acho. O seu travou, professor. É isso, eu ia falar aí. O professor tá Fiquei travado. travado, foi? Tá travado, não. Foi, ficou um pouquinho travado. Não tomou umas, mas ficou travado. Porra, fala em tomar uma. Olha. É isso, rapaz, depois da aula. Não, Esqueceu? pô, eu vou tirar a cerveja do congelador, peraí. Hoje é sexta, papai. Rapaz. Beleza, gente. Então, só não pode tomar aquela cerveja chamada Corona, né? Então, gente, a gente já viu aqui o quê? Os 3 casos, ó. Só são esses, né? Ou são concorrentes, né? Porque se você pega a reta, gente, ó, a reta tá aqui. Se você inclinar ela um pouquinho, como a reta é infinita, alguma hora ela fura o plano. Né? Então, ou ela tem que estar exatamente alinhada com o plano, de maneira que não fure, seriam paralelas, ou ela tem que estar em cima do plano, ou seja, está contida. Professor, beleza, a teoria é massa, mas eu quero ver exemplo. Professor, rapidinho, o senhor poderia explicar de novo a 2 ali, a segunda condição da 2? Vamos lá. E a primeira, volte lá na primeira também. Pronto. Olha só, gente. Imagina que você tem aqui, ó, essa folha de papel fosse o plano, né? Dá para ver aí? O plano. Dá para ver aí? Sim. A minha mão aqui? Sim. A reta paralela aqui, ó, a reta azul aqui, ó. O grafite azul. Se eu inclinar ela a qualquer ângulo aqui, o mínimo que seja, 1 grau, como a reta é infinita e o plano também, eles vão se tocar em algum lugar aqui, ó. A reta vai furar o plano, ó. Tá? Então, se elas são concorrentes, eu posso garantir que o vetor diretor da reta não vai ser ortogonal ao vetor normal do plano. Eu garanto isso. Porque o único caso de dar 0 é de serem ortogonais. E só vai ser ortogonal em 2 casos. Ou a reta está em cima do plano, ou ela está flutuando, né? Paralela ali. Então, se for diferente de 0, acabou. São concorrentes. O caso mais fácil que tem. Se forem paralelos, aí o escalar entre o normal do plano e o diretor da reta vai dar 0. Porque eles são ortogonais. Né? Já que a reta é paralela ao plano. Ela não toca ao plano, não fura o plano. Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu recorro a um ponto. Eu pego um ponto de R e verifico que ele não está em π. Cuidado para não fazer o contrário. Pegar um ponto de π e verificar que não está em R. Porque eu poderia vir aqui, gente, ó, e pegar esse ponto aqui, ó. Ah, peguei um ponto de π, verifiquei que ele não está em R, então são paralelos. Não. Percebeu que vai dar errado? Tem que pegar um ponto da reta e verificar que ele não está no plano. Ok? Ficou claro aí? Ficou, gente? Ficou, professor. Eu não tô ligando o microfone porque eu tô saindo de casa aqui, tá um vento das ruas. Beleza. E de ser, tá contida, né? Já que a reta está em cima do plano, está contida,
qualquer ponto que eu pegar da reta está no plano. É como se fosse, você pegar qualquer baiano, vai ser brasileiro. Né? Ok, gente? Ficou claro aí, Leonardo? Tá claro, tá claro. Pronto. O restante do pessoal não está entendendo ou está sem dúvida? Eu tô acompanhando vocês. Então, ótimo. Qualquer coisa, gente, é só falar, tá? Beleza. Então, estude a posição relativa entre R e π nos seguintes casos. Então, não tem dificuldade não, gente. É você juntar o que a gente viu de retas e planos com essas condições. É só isso. Então, aqui, veja que na posição relativa, misturou tudo. Misturou produto escalar, produto vetorial, produto misto, equação de reta e equação de plano. Misturou tudo que a gente já viu. Tá? Então, o primeiro caso aqui, ó, vai ser o quê? O R, ele vai ter a seguinte equação. Um mais lambda, 1 menos lambda e lambda. E o plano π vai ter a seguinte equação. Esse aqui é para motivar vocês, né? É bem fácil. Menos 2. Menos 2 igual a 0. Tá, gente? Em todos os casos, eu preciso... A primeira condição é o quê? Verificar o escalar entre o normal do plano e o diretor da reta. Então, me digam, quem é o diretor da reta? R. Quem é? Professor, um e zero? Não, olha só. O vetor diretor da reta é o cara que acompanha o parâmetro aqui, né? Aqui é 1. Que constante é essa daqui? Ah, é verdade. Menos 1, né? No final. Exatamente. E aqui é 1 também, né? Então, esse é o vetor diretor da reta. Ok? E quem seria o normal do plano? Oxe, professor, não seria. Como é? Acompanhando também? Seria Menos um. um mais um e menos um. Isso. Pronto. Vamos verificar R escalar com N. Aí você já vai pedindo a Deus que dê zero para você, que dê diferente de zero para você concluir que são concorrentes, né? Mas vamos ver. Quanto é que vai ser aqui, ó? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Cancelou aqui, ó. R escalar com N deu menos 1, que é diferente de zero. Conclusão? Então, aí vai ser o primeiro caso. Exatamente. Concorrente. Acabou, só isso. Letra B. Assim, professor, vai colocar isso na prova? Esse exemplo, não. Rapaz. É porque tá muito difícil. Eu não gosto de colocar coisa difícil na prova, né? Então, aqui a letra B. Agora eu vou dar assim, ó. 2x menos y menos e igual a 5. E x menos 3y mais 2e igual a 0. E o plano π vai ter a seguinte equação. X mais y
mais 4z igual a 4. Pronto, gente. Então agora foi mais complicado. Por quê? Porque a questão não me deu a equação de R bonitinha. Ela me deu a equação de R como uma interseção entre dois planos. O que é que eu preciso fazer? Resolver o sistema de equação e colocar duas variáveis em função de uma. Vou pegar aqui, ó. Pego o sistema, 2x menos y menos z igual a 5, x menos 3y mais 2z igual a 0. Então, sei lá, ó, eu vou eliminar o x ali, ó. Vou multiplicar essa equação por menos 2. Como é que fica? Primeiro o sistema não mexe, primeira equação não mexe. E aqui fica como? Menos 2x, né? Mais 6y menos 4z, né? Igual a 0, né? Quando eu somar agora, eu defino x, ó. Aí fica 5y menos 5z, né? Igual a menos 5. Aí dividindo todo mundo por 5. Fica o quê? Fica y Menos z igual a 5. menos 1, né? Igual a menos 1. Ô, professor, Opa, Deu menos 5 por quê? Ah, é menos não, mas 0 peraí, ali? tá, não é verdade, não, peraí, aqui é 5, gente. é isso. Aqui é Porque 5. Aqui é 5. Valeu aí, Marcelo. Você tem razão, eu tinha feito a conta tranquilo, errada. tranquilo. Aqui Eu tá tô certo. falando. Então, o que é que eu concluo? Eu concluo que o y, ele é o quê? Ele é z mais 1. Tá? Ah, professor, se eu quisesse isolar o z, poderia. Não tem problema, né? Colocar z igual a y menos 1. Não tem problema. Agora você volta em qualquer um dos dois sistemas, das duas equações, para colocar o x em função do z. Vou pegar aqui a segunda, ó, porque tá mais fácil, né? O x não está multiplicando por ninguém. Vou pegar a segunda, ó. Substituindo y igual a z mais 1 na equação 2, que é essa daqui, essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 2. O que é que eu tenho? X menos 3, ó, 3y. Quem é y? Z mais 1. Mais 2z igual a 0. Então fica x menos 3z menos 3 mais 2z igual a 0. Então fica como? X é igual a quanto, né? Vai ficar aqui, vai ficar menos z, vem para cá como mais z mais 3. Tá? Então pronto, gente. Assim, todos os pontos, né, P de coordenadas x, y, z pertencente a R são escritos na forma que forma o x, ele é a última coordenada mais 3. Então, z mais 3. O y, ele é z mais 1. E o z é z mesmo. Aí separando aqui, né, em ponto e vetor, diretor, fica como? Ponto é o que está sozinho aqui, gente, é o que está sem estar pegado com a letra. Então, 3, 1 e 0. Mais z vezes 1, 1 e 1. Quer ver? Aí, se você quer se certificar, né?
Multiplica aqui e soma, ó. Z mais 3 está aqui. Z mais 1 está aqui. Z mais 0 está aqui. Certinho. Tá? Então me digam, quem é o vetor diretor de R? 1 e 1. Pronto. E quem é o vetor normal do plano? 1 e 4. Então, de novo, eu já vi aqui, ó, que o N escalar com R vai dar, olha só, exatamente, ó, N escalar com R vai ser 1, 1 e 4, escalar com 1, 1 e 1, que dá 1 mais 1 mais 4, que é 6, que é diferente de 0. Logo, R e π são concorrentes. De novo. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Trouxe aqui 5 exemplos para a gente deixar bem. Letra C. Na letra C, o R ele vai ser 1, 1 e 0, mais lambda vezes 0, 1 e 1. E o π vai ser x menos y menos e igual a 2. Então essa aqui está de graça, né? Está de graça. Por quê, gente? Porque quem é o vetor diretor de R? O mesmo que ele falou antes? Ou Esse aqui. 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. E quem é o vetor normal do plano? Está dado também. Eu acho que eu peguei. Peraí, deixa eu mudar aqui, gente, porque senão vai ficar. Eu coloquei errado aqui. É isso aqui. Agora me digam, quem é o normal do plano? 1 menos 1. Pronto. Então, quem é R? Escalar com N. 0 mais 1 menos 1. Ou seja, R escalar com R escalar com N dá 0, né? Dá 0. Então, ou eles são, ou a reta é paralela ao plano, ou ela está contida no plano. Tá? Então, para isso, vamos pegar um ponto da reta. Tá? Logo, R e π são paralelos, ou R está contida em π. Tá? Então, seja A igual a... Me dê um ponto de R. Dá um ponto da reta R. 0, 1 e 1. Aí é vetor diretor. Ou eu tô olhando embaixo. R, Pode ser um ponto arbitrário? 1 e 0. 1 e 0. Poderia ser outro ponto? Poderia. Você poderia fazer aqui, Marcelo, ó, lambda igual a, sei lá, 5. Aí somar aqui, ó, e verificar. Tá? Então, peguei esse aqui. Pertencente a R. Vamos verificar se ele satisfaz a equação do plano? Então, ó, note que o que, né? Ó, o x é 1, o y é 1. Então, fica como ali, ó, 1 mais 1 menos o z é 0, igual a 2. 2 igual a 2, ó.
Ok. Ou seja, daí A pertence a π, donde concluímos que R está contida no plano π. Beleza aí, gente? Por enquanto. Beleza. E se eu pegasse outro ponto, hein? Por que que eu peguei um, né? E alguém pode imaginar, né, professor? E se com o outro não desse certo? Me dê outro ponto da reta. Vamos pegar um ponto B da reta agora. Ou seja, faz lambda igual a algum valor aqui, ó. Vamos pegar o lambda igual a, sei lá, 4. Então, lambda igual a 4. Vamos verificar aqui, ó. Ficaria como? 1 mais 4 daria 5. 0 mais 4. Esse ponto pertence a R. Concordam comigo? Eu só fiz o lambda igual a 4 e somei aqui, ó. Qualquer valor de lambda vai fazer com que esse ponto pertença. Vamos ver se esse ponto pertence a esse plano? Vamos ver, ó. Bora. X é 1, mais o Y é 5, menos o Z é 4. Isso tem que dar 2. Vamos ver? 1 mais 5, 6. 6 menos 4, 2. Vamos pegar outro ponto. C. Querem fazer lambda igual a quanto? 3. 3. Então fica como? 1 mais 3, 4. 0 mais 3, 3. Vamos ver se ele pertence aqui, ó. 1 mais, quem é Y? 4. Quem é Z? 3. Isso tem que dar 2. 1 mais 4, 5. 5 menos 3. Ou seja, não importa. Qualquer ponto, qualquer lambda que você chutar aqui, ó, o ponto está na reta, está no plano. Ou seja, a reta R está contida no plano π. Ok? Isso aqui eu vou colocar entre um pensamento aqui, só para ficar como coisa extra aí, né? Coisa extra. Outro exemplo. D. R, né? R tem a equação x menos 1 sobre 2 igual a y igual a z. E π é o plano de equação 301. Ah, esse aqui é melhor. Lambda 101 mais mi 220. Que tipo de equação para o plano π eu tenho aqui, gente? Que equação é essa? Vetorial. Vetorial. Então eu tenho aparentemente um problema, né? Porque me digam quem é o vetor diretor da reta. Quem é? 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. Gente, ó, por que foi que ele falou isso aí, ó? Então aqui embaixo, gente, ó. Vetor diretor são os denominadores da equação simétrica. Então 2, 1 e 1. Agora me digam quem é um vetor normal do plano. Porque, perdão, olhando para cá, é fácil, né? Dizer quem é o normal. Com certeza. Opa, tô diminuindo. Agora, gente, aqui não, ó. Aqui não.
Porque aqui eu tenho uma equação vetorial. Então, o que é que eu te dei aqui? Ó? Lembra aqui da equação vetorial? Eu te dei o plano. Isso aqui, gente, isso aqui é o quê? Ponto do plano. E aqui é o quê, gente? São vetores do plano. Vetores do plano. Ou seja, eu te dei isso e te dei isso. Sei lá, aqui eu vou chamar de U, aqui eu vou chamar de V. Aqui é U e aqui é V. Então, para estudar a posição relativa, eu preciso do vetor normal. Preciso dele. Como é que eu consigo esse vetor normal a partir dos vetores U e V? Eu faço o quê? Eu não sei se é, professor, mas eu acho que faz um escalar entre o ponto e o vetor. O senhor já falou que é errado. Não vai dar, não. Não é não? Ó, lembra aqui da primeira unidade lá. Eu tenho dois vetores coplanares e quero obter um vetor ortogonal a esses dois. Que tipo de produto eu realizo aí? Qual é o produto que me dá um vetor ortogonal aos dois vetores? É o vetorial. Exatamente. Produto vetorial, ó. Eu não tenho o vetor normal, mas posso achar através do vetorial entre esses dois aqui, ó. Tá? Se trocasse aqui e colocasse V e U, gente, não tem problema. Ao invés de me dar, por exemplo, aqui, ó, esse aqui que eu botei vai me dar esse vetor para baixo aqui, ó. U vetorial V, regra da mão direita, né? Para baixo. Para baixo, ó. U vetorial V para baixo. Se fosse V vetorial, seria para cima. Mas não tem problema. Pode deixar assim mesmo. N é U vetorial V. Tá ok. Então, como é que eu faço isso? I, J, K, 1, 0, 1, 2, 2, 0. Né? Peguei aqui, ó, vetor U, vetor V. Duplica as duas primeiras colunas. Cálculo determinante. Regra de Sarri. 0, 2J, 2K. 0, menos 2I, 0. Ou seja, isso aqui é o que, né? Menos 2, 2 e 2. Certo? Então, N, gente, ó, é menos 2, 2 e 2. Então, agora eu vou fazer o quê? R escalar N. Isso é o quê? 2 menos 2, menos 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Ou seja, R escalar N dá 0. Então eu fico em dúvida. Eu fico em dúvida, gente, ó. Concorrentes eu sei que não é mais. Descartou. Fica em dúvida entre paralelo e contido. Vamos pegar um ponto da reta. Um ponto da reta. Então, seja A igual. Tem para mim um ponto de R. Ponto de R. Professor, repete a pergunta, por favor.
eu quero um ponto da reta R. As coordenadas dele, né? Lembra da equação simétrica aí, onde é que fica o ponto? Aqui embaixo é vetor diretor e o ponto. Lembra aí, gente, ó. X menos x0 sobre A, y menos y0 sobre B, z menos z0 sobre C. Aqui embaixo ficam as coordenadas do vetor diretor e esses valores são as coordenadas do ponto. Então aqui, ó, 1, não aparece ninguém, então é 0, não aparece ninguém, então é 0. Então 1, 0, 0. É um ponto de R. Então, ó, 1, 0, 0 pertencente a R. Tá? Note que, vamos ver se ele pertence a esse plano. É fácil, gente. Se ele pertence a esse plano, ele tem que satisfazer essa equação. Então, como é que fica, ó? 1, 0, 0 tem que ser igual. O 1, 0, 0 vai para o lugar do x aqui, ó. Esse x aqui é o ponto desconhecido. 3, 0, 1. 3, 0, 1. Mais lambda. 1, 0, 1. Mais mi. 2, 2, 0. Monta um sistema de equações, ó. 1 é igual 3 mais lambda mais 2mi, 0 é igual, segunda de cada um, ó. 0 aqui, 2mi. Terceira, 0 é igual a 1 mais lambda. Daqui eu concluo que o mi é 0. Daqui eu concluo que o lambda é menos 1. Agora eu vou usar a primeira equação para verificar se esses dois valores dão certo com isso aqui. E vou ver que vai, ó. 1 é igual a 3 mais, quem é o lambda? Menos 1. Aliás, não vai dar não, né? Não dá. Mais 2mi. 2mi é 0, né? 2 é 0. Zerou aqui, 3 menos 1 é 2. 1 é igual a 2? Não, né? Logo, A não pertence a π. E daí, R e π são paralelos. Ok? E aí, gente, eu vou finalmente falar sobre a posição relativa entre dois planos. 3, né? Terceiro caso. E aí acaba o assunto. Fizemos reta-reta, fizemos reta-plano, agora plano-plano. Plano, gente, só tem dois casos. Ó, reta-reta foi 4, reta-plano foram 3, 7, e plano-plano foram 2. Serão 2, né, na verdade, né? Então, o primeiro caso é dos planos serem paralelos distintos. Que é isso? Paralelos distintos é isso aqui, gente, ó. Você tem um plano aqui, outro plano aqui. Que eu vou chamar de π1
E eu vou chamar de π2. O segundo caso, vou colocar o segundo caso aqui no lado. Ó. Caso 2. O segundo caso é de serem paralelos coincidentes. Ou paralelos concorrentes, né? Coincidentes. São 3 casos, na verdade, né? São 3 casos. Eu esqueci dos secantes. π1 coincidir com π2. E o terceiro caso é de serem secantes, ou como eu prefiro chamar, concorrentes. Eu acho que eu não vou saber desenhar bem aqui, ó, mas vamos tentar. Não só eram 2 casos, não entendi. Eram 3, eu acabei me atrapalhando. São 3. Três casos. Podem ser coincidentes também, eu tinha esquecido desse último detalhe. Ele passar aqui, né? Até ficou bonzinho aí, ó. Então, aqui é o π1 e aqui é o π2. Tá, gente. No caso, esses dois aqui são parecidos, né? O que é que eu posso afirmar a respeito dos normais N1 e N2? O que é que eu posso afirmar a respeito deles? Que eles são N1 vezes o plano é 0. Correto, mas eu quero comparar não o N1 com o plano π1 e nem o N2 com o plano π2. Eu quero comparar o N1 com o N2. Eles seriam coincidentes, não, né? Paralelos, né? São paralelos. Paralelos e coincidentes, qual a diferença mesmo da nomenclatura da palavra? Observe, o vetor 1, 1 e 1, ele é paralelo ao vetor 2, 2 e 2. É a mesma coisa, só que eu peguei aqui, ó, e aumentei de tamanho. Né? Isso é paralelo. Serem iguais Entendi. ou coincidentes é coordenada de um igual a do outro. Ok? Entendi. Show de bola. Aqui, como eles são coincidentes, o que é que eu posso afirmar a respeito do N1 e do N2? Que são o quê? Não entendi. Eles são paralelos. São coincidentes, né? Ou seja, no caso do coincidente, eles são paralelos, N1 e N1 pertence ao mesmo plano que N2. Mas observe. É igual a N2. Não, observe. Porque quando você fala que o N1 pertence ao mesmo plano que o N2, lembra, né? Vetor não é fixo. Então eu posso pegar esse N1 e transportar ele para cá, ó. Então eu não posso dizer que dois vetores pertencem ao mesmo plano, porque vetor não é fixo. Então os planos são diferentes. Quando eles são paralelos distintos, eles estão em planos diferentes, mas não vai. Vamos comparar pontos. Se eu pegar um ponto A aqui no plano π1, o que é que eu posso afirmar com certeza? Que A pertence a π1 e não pertence a π2. Exatamente. E aqui? A pertence a π1 e π2. Pronto. Isso é o que diferencia os dois casos.
né? Nos dois casos, os vetores são paralelos. Mas em um, tomando um ponto no plano, por exemplo, imagine aí, gente, ó, se sua casa for de laje aí, pensa assim, ó, o plano π1 é o teto, o plano π2 é o chão. Os vetores normais são as colunas de sua casa, por exemplo. Aquelas colunas que ficam na manilha, né? São os vetores normais. Se você pega um ponto no teto, ele não vai estar no chão. Agora, imagina que o plano π1 fosse, sei lá, o piso e o plano π2 fosse o contrapiso. Tá os dois colados ali, ó, um no outro. São coincidentes, imagina assim. Você pegando um ponto no piso, ele também está embaixo, né, na parte que cola lá no cimento, na argamassa. Você pegando um ponto no piso, ele também está no contrapiso. Tá? Então, no caso do paralelos coincidentes, é o caso do piso e contrapiso. O caso do paralelos distintos é o teto e o chão. As manilhas, né, são os vetores normais. Ok, gente? Ficou claro a diferença entre paralelos coincidentes e distintos? A diferença toda está no caso do ponto. Você pegar um ponto em um e está no outro. E pegar um ponto em um e não está no outro. Show aí? Tá tranquilo, professor. Pronto. E esse aqui? E esse aqui? Qual é o critério? É fácil. Esse aqui é um critério só. O critério, gente, é simples. O N1, que é o N2, né? O N1 e o N2 não são paralelos. Acabou. Tá? Acabou. Era igual o caso de reta plano. Da reta ser concorrente ao plano, né? O N e o R, eles não eram paralelos, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Não são paralelos. Só que lá permitia-se que fosse, não permitia que fosse ortogonal, né? Não permitia que fosse ortogonal, né? Opa, gente, pera aí, ó. Não, é verdade. Se fosse concorrente, né? Se fosse concorrente, acabou. É verdade, tá certo. Ó. Agora aqui, o normal do primeiro plano e o normal do segundo plano não são paralelos. Por quê? Porque nos dois casos anteriores, eles eram paralelos. Esse aqui eu não preciso analisar mais nada. Eu vi que os normais não são paralelos, já posso concluir que são secantes. Ok? Show de bola aí, gente? Vamos fazer alguns exemplos? Professor, vai ter intervalo hoje? Vamos fazer daqui a pouquinho, a gente faz um intervalinho aí. Só vou fazer esse exemplo aqui e a gente faz um intervalo. Exemplos. Estude a posição relativa entre os planos. Vamos fazer assim, gente. Vamos dar intervalo aí, então. Daqui a 10 minutinhos a gente volta, então. Pode ser assim?